quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Tem muita unção de Deus aqui, queridos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Jesus está aqui. Jesus foi convidado para um casamento, Caná da Galileia. Era para ser um casamento normal. Mas surgiu uma necessidade. Isso é um casamento normal, só que os noivos caíram na bobeira de convidar Jesus. Na bobeira, assim. Porque depois que a gente encontrou Jesus, a nossa vida nunca mais foi normal, irmãos. Olha a vida de Maria para você ver. Ela ia casar com José. Aí Deus resolve entrar na história. Ela ficou grávida do Espírito Santo. O marido queria deixar ela, o seu noivo queria abandonar ela. Secretamente, ainda para Maria não ser apedrejada, porque ele amava muito Maria. Espírito Santo, o anjo aparece para José e fala para ele não deixar Maria. Porque tem situação que a gente tem que deixar, mas tem situação que a gente tem que permanecer, irmãos. Meu Deus, tem situação que a gente deixa, mas tem situação que nós vamos permanecer. Por isso que a vida no Espírito não é uma doutrina. Ah, porque o fulano deixou, eu vou deixar. Não. O que Deus está fazendo na vida de José é do José. O que Deus faz na vida da Edênia é na Edênia. O que Deus faz na vida do Júnior, não é que Deus vai fazer da mesma forma na vida de todos. A Bíblia fala multissabedoria, multiforme sabedoria de Deus. Só que Deus é tão... A Bíblia diz que no corpo de Cristo, todas as juntas, quando se junta, o corpo é edificado. Porque o que Deus está fazendo na vida da Edênia, soma no que Deus está fazendo na minha vida, o que está fazendo na vida do José, na vida do Deusdete. Isso vira uma somativa no reino de Deus. Aí é onde os irmãos, o corpo de Cristo é edificado, é abençoado. Eu sou muito abençoado com o que Deus faz na vida da Edena. Podemos compartilhar que a nossa amizade vai muito mais além de comer junto, de sair depois do culto. A nossa ligação é espiritual. Eu fico com vontade de saber o que Deus está fazendo na vida dela. E eu vejo, quando eu conto para ela o que Deus está fazendo na minha vida, eu vejo que os olhinhos dela brilham, ela testifica, ela fala amém. Nisso nós nos concordamos, nisso existe o vínculo da paz. Porque, querido, não podemos negar o que Deus faz na vida de uma pessoa. O que Gamaliel falou isso. Teve uma reunião ali em Atos, falou... Os discípulos estavam pregando o evangelho, ou foi? Sobre Pedro, pregando o evangelho, os discípulos crescendo, a igreja crescendo. Gamaliel pegou e falou: olha, se essa obra é de Deus, nós vamos estar lutando contra Deus. E dura coisa, querido, e dura coisa é lutar contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que não importa a opinião do homem, em termos do que Deus está fazendo na sua vida. Estava compartilhando com a Edênia, porque o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus.
Porque eles são loucura. Maria, né, grávida do Espírito Santo, ela não podia contar isso para ninguém. Imagina contar para o pai e para a mãe, eu estou grávida do Espírito Santo. Ou contar para uma amiga. Porque tem coisas que Deus está fazendo na sua vida, no seu interior, querido, que muitas pessoas, 99% não entende. Sabe quem entendeu ela? Isabel, a sua prima. Por quê? Porque também Deus estava fazendo uma obra no espírito de Isabel. Deus estava fazendo uma obra em Isabel. Sabe como ela entendeu ela entendeu o que Deus estava fazendo na vida de Maria? A Bíblia diz que quando Maria chegou e saudou Isabel, o Espírito Santo moveu na criança, em João Batista, dentro do ventre de Isabel. Ou seja, o que Deus está fazendo na sua vida, ela testifica no interior do que Deus está fazendo na vida do irmão. Por isso que é a ligação. Jesus falou assim: Pai, eu oro para que eles sejam um. Que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Assim como eu sou um. E para que eles sejam um, eu dei a minha glória para eles. Querido, como estamos cheios da glória de Deus, querido, não há divisão, não há desconcordância. Não há lugar para carnalidades. A minha opinião, o que eu acho, a minha razão. Querido, os enfermos sendo curados, as pessoas sendo salvas. Como que nós vamos estar pondo a nossa opinião? O que eu acho, o que eu penso, que eu acho que eu deveria fazer assim, que deveria fazer assim, assim. E isso a gente não entra em concordância falando um para o outro. Não, eu não quero dar minha opinião, não quero ter razão. Não, é uma obra que Deus está fazendo aqui dentro de mim. Acabou. Assunto encerrado. Assunto encerrado. Se você quer continuar com a sua opinião, amém, glória a Deus. Para mim acabou. Para mim acabou, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, o testemunho do Espírito dentro de mim, querido, fala muito mais alto do que está aqui de fora. Meu Deus! Meu Deus, maior é o que está em nós. Maior é o que está dentro de mim, maior é a obra, a construção do Espírito Santo dentro de mim, do que os que eu estou vendo no natural. Que por muitas das vezes é tudo contrário que Deus está falando aqui dentro de mim. Curso natural da vida. Maior é o que está. Por isso que devemos dar valor do que Deus faz dentro de nós. Por isso que a oração em línguas é tão importante, tão preciosa, querido. Porque a Bíblia diz que quando nós falamos em línguas, o homem não entende, o diabo não entende, eu próprio não entendo, a minha mente fica infrutífera. Mas em espírito, eu oro de fato. Eu oro de fato. E porque eu oro de fato, as coisas acontecem de fato. E quando as coisas acontecem em Deus, você não colocou a mão, querido, eu não coloquei a mão. São essas coisas que permanecem, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus permanece eternamente. Tudo que abrimos o nosso espírito para Deus fazer é eterno. Pode passar os céus,
a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, aqui no natural, querido, pode estar acontecendo o que for. A palavra está viva dentro de você, está viva. Você é aceso no Espírito, você é uma tocha no Espírito. Tranquilize, tranquilize. Por isso que o fruto do Espírito é paz, amor, paz, alegria. Tende a alegria ao passar por várias provações. Estava falando com a pastora Edênia, que a provação não é algo enviado de Deus para nós. A provação vem por decisão nossa de andar na palavra. Decisão nossa de obedecer o que Deus diz. A obediência não é algo que Deus força, nos obriga. Se você não obedecer, você vai cair em maldição. Isso tem nada a ver, que está muito mais, 10 mil anos mais acima disso. Porque tudo aquilo, querido, que exerce medo em nós, pode ser até... Por exemplo, tem gente que usa a vinda de Jesus para causar medo nas pessoas. Fala, olha, conserta a sua vida porque Jesus está voltando. A pessoa fica com medo e não desejando que Jesus volte. A pessoa demora mais um pouquinho, Jesus. Porque está com medo que a sua vida não está preparada. Quem disse que é Ele que se prepara? Por isso que ele se sente impreparado. Ele se vê impreparado, porque ele tenta se preparar e não consegue largar esse pecado, não consegue largar essa prática, não consegue largar. Nada que é imposto por medo em nós, querido, há transformação, há mudança. Pelo contrário. Diz lá em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quanto mais eu me conecto com o amor de Deus, com a aceitação de Deus, com a obra de Deus feita em nós através de Jesus, mais eu fico liberto dessas coisas que eu quero ficar liberto. Que eu sei que não faz parte da minha vida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a gente começar, por exemplo, nós queremos acabar com o índice de divórcio na igreja. E a gente começar a fazer um seminário sobre o divórcio. Aí tá lá as listas falando tá a lista falando sobre, como que eu posso usar a palavra? Sobre as consequências do divórcio. Se você abandonar sua esposa, vai acontecer isso, isso, aquilo. Você acha que a pessoa não vai largar a esposa dele por causa das consequências? Paulo falou algo muito interessante. Ele fala assim, por causa da lei, eu conheci o pecado. Ele falou assim, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás, eu não tinha conhecido a cobiça. Mas por causa do mandamento, a lei suscita o pecado. Então se eu prego lei a respeito do casamento, a respeito do divórcio, as pessoas não vão parar de divorciar. E é nisso que a igreja está errando. E o índice de divórcio não está diminuindo por causa de seminários e pregações a respeito do divórcio. Que se bem nós parássemos para pensar e usar a sabedoria, nós estávamos falando do benefício do casamento, em vez das consequências do divórcio. Os benefícios de ficar casado. E por que eu fico casado?
Então eu falando dos benefícios, falando do favor de Deus para o casamento, é que as pessoas vão ver que é melhor ficar casado. É melhor. Então, isso nós estamos falando de casamento, mas, por exemplo, vamos falar na área tipo pornografia. Vamos fazer um seminário sobre vício pornográfico. Vamos chamar os jovens, fazemos um seminário e começamos a falar sobre os pontos negativos de se entregar à pornografia. Querido, a pessoa ela sai de um seminário mais condenada do que tudo. Porque quem está na prática, ela sabe das consequências. Ela sabe que aquilo está fazendo mal, mas ela quer saber como se livrar disso. E não é eu dizendo sobre as consequências que ela fica liberta, mas é eu dizendo que Jesus já libertou ela. Você está me entendendo? É eu dizer o quanto a graça de Deus entra na vida de uma pessoa e ela abandona os vícios, porque ela não mais se vê naquele lugar. Ela não mais se vê como uma pessoa viciada. Ela não mais se vê como uma pessoa pecadora. Ela começa a se ver em Cristo. Ela começa a se ver a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ela começa a ver como a graça de Deus é poderosa sobre a vida dela. E ela começa a crer no seu coração. E ela começa a confessar com a sua boca. Ao ponto, querido, daquele pecado que ela tanto lutava e tinha medo de cair. E cada vez que ela caía, o medo aumentava mais ainda. Agora, a partir de agora, ela começa a ver em Cristo, santo, limpo, querido, a força do pecado. Porque a força do pecado é a lei. Então, quanto mais nós pregarmos graça, mais o pecado vai perder na força. Mais vai perder na força. Mais vai perdendo peso. E quando você, querido, não tem mais medo de cair nessa área, seja a área que for, você venceu por dentro. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Por que Davi conseguiu vencer o gigante e os outros lá de Israel não conseguiu? Eles estavam vindo a mesma convocação, a mesma ameaça. Porque Davi, querido, estava numa intimidade com Deus, em primeiro lugar. Davi ali, com as ovelhas do seu pai, ele buscava o Senhor. Mas ele não buscava o Senhor para vencer algo. Ele buscava o Senhor para se relacionar com o Senhor. Uma das maiores talvez dificuldade dos cristãos entender hoje que eles estão buscando ao Senhor para vencer algo. Estão jejuando para vencer. Estão vindo para a igreja para vencer. Eles não estão fazendo isso porque já venceram. E aí eles começam a ver que a sua busca, o seu jejum não mudou essa situação. Porque essa situação está num ponto de crer corretamente, de crer de maneira correta. Por exemplo, quando eu creio que eu já sou mais do que vencedor, querido, uma coisa é você enfrentar uma guerra crendo que é mais vencedor, sabendo que você já venceu. Porque o Senhor, Ele não nos prometeu nos tirar das guerras. Tem cristão que não quer guerra. Querido, desde o dia que você nasceu de novo, você já foi instaurado numa guerra. Você já vestiu uma roupa de soldado, Ele já te deu uma espada, Ele já te deu um escudo. Você está numa guerra. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. E o espírito milita contra a carne. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades, contra os dominadores deste mundo,
Nós estamos numa guerra. E o bom de estar nessa guerra é saber que eu sou mais do que vencedor. A vitória é garantida. A vitória é garantida. Mais do que vencedor. Sem falar que as guerras, querido, elas nos adestram em Deus. As experiências que temos nas guerras, nos vales, nas fornalhas acesas 7 vezes mais. Por exemplo, eles não iam conhecer Jesus, o 4º homem, se não tivesse na fornalha. Tem cristão que declara, não, eu estou aqui na igreja, eu sou só membro, eu quero só... Tipo assim, diabo, não me incomode, eu não vou te incomodar. Não, queridos. Não. Nós estamos na guerra para vencer. É porque nós já somos mais do que vencedor. Ele já pôs o diabo debaixo dos nossos pés. Ele já nos curou de toda enfermidade. Ele já nos prosperou. Ele já nos abençoou. Somos mais do que, sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Você vê que a base da vitória é o amor. Base de toda vitória de um cristão é o amor de Deus. Porque quando enfrentamos uma guerra e experimentamos a vitória naquela área, nós não fica soberbo, porque a gente sabe que foi o Senhor. Foi o cuidado, foi a multissabedoria, foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus. Então, é essa maneira de crer que o Senhor quer nos ensinar. Essa maneira de crer que o Senhor quer nos ensinar. E muitas vezes a gente, eu citei 2 exemplos aqui, falei do divórcio e um vício, por exemplo. A pessoa entendeu, sou mais do que vencedor, já venci. O amor de Deus vai inundando a vida dessa pessoa. Inundando. A justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Né? A lei perde a força. E uma das batalhas de Paulo na igreja de Gálatas foi isso. Ele, olha, não foi por meio das obras da lei que vocês receberam o Espírito. O Senhor ministrou isso na minha vida um dia. A lei, ela não te torna espiritual. Paulo falou assim, a lei é santa e espiritual, a lei é boa. Paulo explicando lá em Romanos, a lei é boa. O problema não é a lei, o problema sou eu. O problema sou eu. Mas em Romanos 8 ele diz que a lei estando enferma pela carne, Deus nos libertou pela lei do Espírito. A lei não mudou o homem, a lei não transformou o homem numa nova criatura. A lei não nos torna espiritual. Pelo contrário, a lei, ela coloca em evidência a nossa carnalidade. Então, quanto mais lei é ministrado no lugar, querido, mais condenação há naquele lugar, porque mais o pecado toma força. Não é eu pregando sobre os malefícios do pecado que a pessoa vai ser liberta do pecado. Mas ela entendendo o favor, entendendo a graça de Deus, querido. Entendendo o quanto ela é amada. Entendendo que todos os seus pecados estão perdoados. Todos os nossos pecados estão perdoados.
os que eu cometi no passado, os que eu cometi no presente e os que eu vou cometer no futuro. Porque quando Jesus morreu na cruz, os meus pecados estavam todos no futuro, eu nem existia, nem você, nem... Nós não existimos. E lá na cruz Ele já nos perdoou, derramou o seu sangue, decidiu nos amar, sem nós nem existirmos, sem nós estarmos vivos. Então quando nós vemos pessoas pregar, pessoas dizer sobre vencer o pecado, querido, é dar murro em ponta de faca. Porque uma coisa nós precisamos entender definitivamente: todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Eu só aceito diante de Deus, não por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu deixei de fazer, mas eu só aceito por causa do sangue de Jesus. Eu só aceito por causa da oferta de Jesus naquela cruz. Eu só aceito por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia! Eu estou hoje diante de Deus aprovado em Cristo Jesus. E por causa disso eu recebo. Ele se fez maldição em meu lugar para que eu recebesse todas as suas bênçãos. O fato de que eu fiz as coisas certas ou eu fiz as coisas erradas não muda o tanto que eu vou receber as bênçãos de Deus. O que muda o tanto que eu vou receber as bênçãos de Deus é se eu creio nas bênçãos ou se eu creio na maldição. Tem pessoas que creem na quebra de maldição e fazem cultos anualmente de quebra de maldição. Eles estão fazendo o que Jesus já fez. A Bíblia diz lá em Hebreus que o sacrifício de Jesus foi aceito uma vez por todas. Aceito uma vez por todas, tendo purificado todos os pecados. Paulo, o escritor de Hebreus, estava explicando: olha, não precisa fazer mais sacrifícios anualmente, porque o nosso sumo sacerdote adentrou e apresentou o sacrifício perfeito. O Pai em Cristo Jesus está totalmente satisfeito. Deus não é um ser insatisfeito, cobrador. Você repara quando você se torna uma pessoa insatisfeita, você começa a se cobrar e cobrar das pessoas. Você se torna intolerante, impaciente, tudo ao contrário do fruto do Espírito. Você se torna uma pessoa, por que essa pessoa não muda? Uma pessoa chata, ignorante. Lá em Provérbios diz, pastor Edena, que a graça formoseia o rosto. A graça formoseia. A graça deixa a gente mais bonito. A graça deixa as pessoas querem estar perto de você, quer saber. Porque, querido, os nossos relacionamentos acabam refletindo o que somos por dentro. Como estamos por dentro? Então, a graça é isso, é aceitar o que Jesus fez na cruz. Quando lá fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, essa palavra, o perfeito, tem tradução que fala, o perfeito amor lança fora.
Perfeito é a mesma palavra de Marcos capítulo 19, 35, se eu não me engano, quando Jesus disse: está consumado. Perfeito amor. Essa palavra perfeito é a mesma palavra no original de que está consumado. Tetelestai. Quando eu entendo, olha só, quando eu entendo que a obra de Jesus na cruz é perfeita, uma obra acabada, não precisa fazer mais nada. Querido, nós não precisamos acrescentar nada. Nenhuma obra que eu faça acrescentará no que Jesus já fez. Por isso que Paulo fala das más obras. Porque tem pessoas que pensam que é pelas boas obras. A Bíblia diz que nós fomos criados de antes da fundação do mundo para as boas obras. As boas obras não é um resultado do meu esforço. É fruto do que Deus está fazendo dentro de mim. É fruto de quanto eu estou entendendo a obra da cruz, tanto que eu estou meditando na obra da cruz, quanto eu estou recebendo da cruz. O fruto. Paulo fala das obras da carne e do fruto do Espírito. A carne produz obra. A carne produz. Por isso que Jesus falou, aquele que é nascido da carne, é carne. É carne. O produto final vai ser carne. Por isso que você falar para um pecador não pecar, você está perdendo seu tempo. Ele vai pecar, ele é pecador. Por isso que nós não somos nascidos de novo, nós não somos mais pecador. Nós que nascemos de novo, ao crer em Jesus, recebemos um espírito, uma nova... Nós não somos mais pecador. Existia até... Nós não somos mais pecador lutando contra o pecado, mas nós somos santos lutando contra o pecado. Tinha um ditado mais ou menos assim. Tem acho que é provérbio, aquele que é impuro, ele comete mais impureza. Mas aquele que é santo, ele se santifica cada vez mais. Porque é a natureza. Santidade não é um esforço. Santidade é um fruto do Espírito. Santidade não é um esforço do homem. Seguir a paz com todos, Hebreus diz, e a santificação, pela qual ninguém verá, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem jeito de ver o Senhor pelas obras da carne. Lá em Romanos 8 diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Eu li esse versículo e eu ficava condenado. Eu ficava pensando, poxa, então eu não estou agradando a Deus, porque vira e mexe. Mas um dia o Senhor falou, Júnior, você tem que se alegrar com esse versículo. Por quê, Senhor? Porque aquele que está na carne não pode agradar ao Senhor. Então pare de tentar agradar ao Senhor. Pare de tentar agradar ao Senhor. Você entendeu? Você não está agradando porque você está tentando agradar. Eu comecei a glorificar o Senhor, então eu não estou na carne. Eu não sou carne. Mas você fez isso, mas eu não sou isso. Eu não sou a minha carne.
Querido, quando você se vê em Cristo, posicionado em Cristo, você não se vê mais na carne. Você não se vê como um pecador. Juninho, então quando eu cometo um erro, cometo um pecado, pior engano, pior bobeira a gente pensar assim, não, por causa desse pecado, o Senhor se afastou de mim. O Senhor não se afasta de ninguém por causa de erro. Eu tenho entendido uma coisa. As pessoas se afastam de Deus por causa da incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele se tornou o quê? Galardoador. Ele se tornou um doador de presentes para nós. Um agraciador. Ele se tornou querido, quando nós entramos em Deus, Ele se deu para nós. Essa condição de andar em santidade, andar no Espírito não está em nós. É o próprio Deus vivendo em nós. E lá fala, Paulo falando aos Gálatas, fala, vocês que querem justificar na lei, da graça tendes caído. Do favor de Deus tende caído. Da obra de Cristo tende caído. Vocês que procuram justificar na lei. Porque justificar na lei, querido, é quando eu erro, falho, eu crio uma doutrina para justificar aquilo que eu fiz. E aquilo se torna um esforço. E eu não tenho recebido da graça. Eu não tenho bebido, bloqueou a graça na vida daquela pessoa. Onde entra a justiça do homem. Tiago fala sobre isso. O homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Não produz a justiça. Por mais que você fique irado com esse pecado, você não se livrará dele por você estar bravo, por você estar inconformado. Eu não sou assim, eu não quero isso para mim, Deus não tem isso para mim. E você fica... E quanto mais você confessa o pecado, querido, o Senhor um tempo atrás ministrou, falou isso para mim, Júnior, mais poderoso do que confessar o pecado, é confessar a fé. Lá fala assim, não abandoneis a confissão da esperança. Lá em Hebreus, a confissão da fé. A confissão da fé. Lá não fala confessar, e aí eles usam muito o texto de 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por causa desse texto, eu ficava confessando todos os meus pecados, Edene. E eu tentava me lembrar de todos eles. E todas as vezes que eu ia orar ao Senhor, eu tinha que confessar primeiro para ver se estava tudo ok diante de Deus. Até o Senhor me ensinar que mais poderoso do que confessar o seu pecado é se abrir para Deus. Não é errado abrir para Deus. O errado é que as pessoas confessam tanto o pecado, eles avultam o pecado.
em vez de receber o perdão, de receber a justiça. Por que que o fariseu, Jesus falando sobre ali dos fariseus, usou o exemplo de fariseu que ficou orando de si para si, ele falou, eu dou o dízimo, eu não sou como esse pecador. Falando do publicano, Jesus. E o publicano estava ali, eu não mereço. Jesus falou assim, qual dos dois saiu dali justificado? Qual dos dois saiu dali justificado? O que orava de si para si, dizendo para Deus todas as suas obras, tudo aquilo que ele fazia, ou aquele que estava ali, eu não mereço, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Porque a lei, querido, ela quer nos tornar merecedor. Se você fez tudo certo, você se tornou merecedor. A Bíblia diz lá em Romanos que aquele que trabalha, o salário não é tido como favor, mas como uma obrigação. Eu trabalhei, o mais justo é eu receber pelo meu salário, pelo meu trabalho. Mas Paulo fala lá, mas aquele que não trabalha, mas crê. Está vendo, irmão? Jesus falou, vocês entrou numa colheita da qual vocês não plantou, que vocês não trabalhou. Mas vocês entrou. Porque todo o trabalho foi de Jesus, querido. Todo o trabalho para me perdoar, para me santificar, para me tornar a justiça de Deus na terra foi de Jesus. Por isso que nós entramos ousadamente diante do trono da graça para receber o que nós precisamos num tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno, lá em Hebreus diz. Hoje é o dia da salvação. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O Senhor estava ministrando, não é você ser salvo só para ir para o céu. Eu estou sendo salvo todos os dias. Então, para mim ser salvo todos os dias, eu preciso da graça e não da lei. Eu necessito da salvação. Por isso que a Bíblia fala lá, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Como que eu desenvolvo a salvação? Sabendo do que Jesus fez na cruz. Meditando no que Jesus fez na cruz. Tornando isso ponto-chave, o ponto... Sabe, um cristão tem que ter isso muito claro na sua vida. Ponto que ele tem isso na sua mente, ele tem... Querido, é tão bom conversar com uma pessoa que fala de Jesus de uma maneira experimental, não uma maneira religiosa, não uma maneira... Ele conhece Jesus, a revelação de Jesus. Por isso que Paulo orou para os irmãos de Colossenses, se não me engano. Eu oro para que vocês recebam um espírito de sabedoria e de revelação. Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 2, que quando ele foi ter com eles, falando o testemunho de Deus, ele não foi ter com eles com palavras de sabedoria humana. Ele falou lá, eu não quis saber nada entre vós a não ser Jesus e este crucificado. Então eu posso falar de todos os benefícios de Jesus crucificado naquela cruz. Por isso que os milagres acontecem. Aconteceu no ministério de Paulo, seguido de curas, milagres, ressurreição de mortos.
Lendo a Bíblia hoje, Jesus falou assim, Lucas capítulo 9, ele chamou os 12, e a Bíblia diz, Edene, que ele deu autoridade para os 12, para expulsar os demônios e efetuar cura. Porque essa autoridade não está baseada no que nós fazemos, essa autoridade está vinda de Jesus. Curar os enfermos, querido, não está ligado à minha performance, o qual eu sei orar, sei pôr a mão, ou algo que eu aprendo com os homens, ou... A Bíblia diz que é um dom, é um presente de Deus. E eu devo usar esse presente de Deus em favor dos homens, favor das pessoas. Mas por muitas vezes a gente não ora, a gente não declara a cura sobre a vida da pessoa, porque a gente nos autoanalisa. Será que eu estou orando muito? Será que eu estou tão ungido hoje? Jesus falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Foi essa mesma obra que Ele liberou sobre nós. Lá em João ele fala, aquele que crê em mim fará obras maiores que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai. Fazer as obras ali não é obra humana, obra minha, obra do homem. Fazer ali é manifestar essa autoridade, manifestar o reino. Manifestar, porque Jesus falou, eu vou para junto do Pai, eu vou morrer e ressuscitar e o poder vai vir sobre vocês. Por causa de mim o poder vai vir sobre vocês. Usem o poder. Usem o poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho, Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que faz, todo que crê. Todo que crê. Tudo é possível ao que crê. Próprio Jesus falou isso. Tudo é possível ao que crê. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, ergue-te daqui e lança no mar. Porque a fé está ligada ao amor de Deus. E o que bloqueia o amor de Deus na nossa vida, querido, é crer incorretamente. É crer por esforço. Em vez de receber o que Jesus fez na cruz, eu tento merecer. Eu tento fazer. Eu tento até vir para a igreja, até participar de tudo que tem na igreja. Eu me esforço. O ministério, querido, não é um esforço humano. Homem nenhum pode exercer o ministério de Jesus na terra. Por mais eloquente, por mais estudado, por mais teólogo, por mais o homem não consegue. Porque é um dom de Deus. É o poder de Deus. E esse poder está disponível a todo o que crê. Ao crer, Jesus falou, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam. Todos quanto entendeu que Deus enviou o Filho dele na cruz do Calvário para nos salvar, para nos perdoar, para nos amar, para nos prosperar. Todos os que creem, todos os que recebem. Deus deu o poder de serem feitos
filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos herdeiros. E isso não é de nós, por nós ou através de nós. É dom de Deus. É um presente. Deus se tornou galardoador de todos os que creem. Toma, meu filho. Você não merece. Você não fez por merecer. E por mais que você tente, você nunca vai merecer. Mas mesmo assim eu decidi te dar. Eu decidi dar o meu filho para vocês. Eu decidi abrir o céu, de tornar o único filho, não só como único, mas o primogênito de muitos. Porque assim como Jesus é, nós somos nessa terra. Jesus não é mais o único filho de Deus. Jesus é o primeiro. Porque eu e você, Jesus falou assim lá em Hebreus, fala, eu não tenho vergonha de chamá-los de irmão. Irmão compartilha da mesma natureza, da mesma herança, da mesma casa, do mesmo pai. De tudo que o pai tem. Os dois filhos, o filho pródigo e o outro filho mais velho. O filho mais velho não entendeu isso. Tudo que o pai tem, e o pai falou isso para ele. Tudo que eu tenho é seu, meu filho. Pai, mas eu estou aqui, eu estou trabalhando. E o Senhor não me deu o cordeiro gordo. Ele falou, estou aqui trabalhando. Para que trabalhar por aquilo que você tem de graça? Isso, querido, na nossa cabeça é tão... Porque nós aprendemos a merecer as coisas. Nós aprendemos desde criança a ter uma... Se eu obedecer minha mãe, se eu obedecer meu pai, eu vou ser um filho assim, assim e assim. O que Deus quer fazer conosco é para nós justamente desaprender tudo isso. Olha o filho pródigo, ele, pai, eu quero que é meu. E o pai não negou. O pai não negou. O pai deu. E a Bíblia diz que ele foi gastar, ele foi curtir a vida. Ao ponto de ter acabado tudo que ele tinha. Aí ele pensou que tinha acabado, aí ele pensou em voltar para a casa do pai e ser apenas um trabalhador. Pai, me trate como um dos seus empregados, porque os seus empregados são favorecidos, eles comem, eles têm fartura. Gente, o filho mais velho não entendeu isso. Ele falou, pai, o senhor nunca me deu nada para me curtir com meus amigos, para me chamar meus amigos aqui, para comer o... Porque a lei gera isso, querido. A lei gera merecimento. E ele estava culpando o pai de não ter, que o pai não estava dando para ele. Porque o pai não estava vendo o tanto que ele merecia. Mas o pai falou, filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas cabia fazer isso com o seu irmão, porque ele estava perdido e foi achado. Edênia diz o texto que o filho mais velho, ele, ouvindo a festa, ele não entrou na festa. A lei nunca te põe na festa, querido. Você nunca se regozija. Você nunca, porque não chegou a sua bênção. Lá não chegou a bênção, não chegou a minha hora. E a Bíblia diz que ele foi falar com o servo, o que está acontecendo? Aí o servo falou, seu pai, seu irmão, seu pai deu
deu um novilho para o filho. Deu o cordeiro. O Pai nos deu o cordeiro, querido. Sem merecermos. Sem fazermos nada por merecer. A Bíblia diz que o Senhor nos amou ainda quando nós éramos pecadores. E lá em Romanos fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Tudo. Por que a gente pensa que a gente tem que merecer algumas coisas em algumas áreas da vida, querido? Aquilo é um bloqueio para que você alcance só aquilo que você consegue alcançar. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu graciosamente com Ele todas. 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 Você está num trabalho, você é o mais favorecido ali. Se o outro crê também, é o mais favorecido. Você sempre vai estar, querido, nos melhores cargos. Você sempre vai estar, querido, não é disputando os melhores lugares, porque você entendeu que você é filho. O melhor dessa terra é para os filhos. E o melhor da terra não é para mim aparecer que eu sou um filho mais que o outro. Não, querida, pelo contrário, é para me servir mais. É para me abençoar mais. Os dons não é para exaltar o homem, não, querido. Os dons é para servir o corpo. Os dons, querido, é para servir o corpo. Ouça, os dons é para servir. O Senhor tem nos dado da abundância da graça, não é, querido, para nós, não tem nada a ver com aparecer, de ser mais, não, é para servir os irmãos. Querido, eu sonho, eu creio que Deus está levantando pessoas que vão ter muito dinheiro mesmo. E o coração deles vão ser assim, a Bíblia diz lá em Romanos que aquele que contribua, que tem um dom de contribuir, porque o contribuir é um dom, é um presente, é um favor de Deus. Querido, todos os homens milionários do mundo, sabia? Eles entendiam, eles doam uma parte das suas riquezas. E a igreja está sempre, pastor, tendo que falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre semeadura. Querido, contribuir é um dom. É um presente. Aquele que contribui, faça com generosidade, com alegria, sem pesar, sem pensar que se tirar aquele valor vai faltar. Está até parecendo que vem de nós, querido. A multiplicação das riquezas não vem de nós, é de Deus. Eu li o texto para Edênia, Deus falou assim lá no Provérbios, falou lá que a mim pertencem as riquezas. A mim pertencem as riquezas. Então contribuir é um dom. Pessoas chegar a 50 mil, 100 mil. Vamos abençoar orfanatos, casas de recuperação. Não vão fechar por falta de dinheiro, por falta de recursos. O irmão está precisando.
Ninguém precisa falar nada, pedir. Não. Quando é que Deus levanta essas pessoas? Quando isso aqui acontece, esse entendimento. Quando o pai fala, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho, meu filho, é seu. Aleluia. Então o Senhor está... Creio que o Senhor está fazendo isso no nosso meio, irmãos. Essa palavra da graça. Estamos saindo da lei. Tem muita lei, mas nós estamos saindo. O entendimento da graça está vindo. O Espírito Santo está, a Bíblia chama o Espírito da graça. O Espírito da graça. O Espírito Santo está nos transicionando da lei para a graça, ao ponto de nós não termos infecções da lei, influência da lei, ao ponto dessa generosidade transbordar. A Bíblia fala da abundância da graça. A Bíblia, quando fala lá em Mateus capítulo 7, sobre, a Bíblia fala que Deus, aquele que, como é que é lá o texto? Fala transbordante, sacudida, abundante. Generosamente vos darão. Alguma coisa assim. Ela fala da abundância. O Senhor tem falado para mim, Júnior, aquele que supre as necessidades é o mesmo que abunda, que gera abundância. Abundância. Abundância de tudo, querido, de amor, abundância de prosperidade, abundância de vínculo da paz no nosso meio. Pastor Hebe às vezes fala aqui, mas eu tenho um sonho, querido. Essa igreja cheia mesmo. Cheia de pessoas, cheia da graça de Deus, vivendo o Evangelho. Sabe, cheia mesmo, aquela coisa de Deus, no Espírito. Deus, porque a Bíblia diz que Deus acrescentava aos irmãos lá em Atos, a igreja crescia e multiplicava. É Deus é que dá o crescimento. Quando nós, já estou terminando, quando nós paramos para assistir Deus fazer essas coisas, querido, de 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, tem acontecido tantas coisas da graça de Deus na minha vida. Tantas coisas que tem coisas que eu parei de me esforçar. Teve um dia que eu sentei com a minha esposa na cama, assim, a gente estava passando um momento muito difícil financeiro. Nós estávamos devendo cartão de crédito, devendo aluguel, devendo água, luz, e o mês, trabalho com ar-condicionado, o mês estava frio, mês de junho, essa época, julho, e o dinheiro, nós temos uma marmitaria, estava bem pouco. Nós sentou na cama assim, o que nós vamos fazer diante dessa... Não, era muito grande, talvez eu devia 10 mil reais no cartão, 9 mil e pouco no cartão de crédito. E eu vou só usar esse exemplo e vou terminar. E a gente, quando está passando uma situação, a gente começa a se autoanalisar, onde foi que eu errei? Querido, e quando nós não autoanalisamos, a gente fica mais condenado ainda, porque a gente se culpa.
E a culpa é um bloqueio. Que a gente pensa que a gente, por exemplo, não mereço um milagre nessa situação. É culpa minha. Má administração. Isso foi porque eu não administrei bem. Isso tudo uma luta na minha cabeça, na minha alma. E começamos a ter esse entendimento da graça, do favor de Deus, que mesmo na face do erro, o favor de Deus não foi bloqueado. No momento que eu erro, o que eu estou mais precisando é da graça de Deus. Para continuar no erro? Não, para sair dele. E eu e a minha esposa começamos a concordar. Obrigado, Jesus. Nós não merecemos. Nós sabemos que nós não merecemos, mas nós te agradecemos. Porque o seu milagre está pronto para nós. Teu favor está sobre a nossa vida. Eu sou a justiça de Deus. Começamos a confessar. E não confessamos muitas horas, assim, não. Toda vez que eu me aproximava dela, aquele olhar, a nossa fé estava junto. E começamos a declarar. Queridos, o cartão de crédito, o pessoal... a nossa conta estava atrasada 3 meses, o cartão de crédito, nós não pagávamos a fatura. E já tinha acontecido outras vezes, e o cartão de crédito, ele cobra juros e juros e juros, e vai indo até... Mas nessa ocasião, o povo do banco começou a ligar para a gente acertar a situação. E eles estavam pedindo um valor bem alto. Nós não tínhamos o dinheiro. E a gente, por muitas vezes, nem atendia eles, porque a negociação que eles queriam, a gente não conseguia pagar. Gente, eu não tinha R$200, e eu estava devendo 9.000 e alguma coisa. E nós continuamos declarando. Queridos, eu sei que o banco, uma semana na outra, eles ligaram. E nós fizemos uma proposta assim, abaixo do que nós devíamos de compra, não era só os juros. Nós fizemos um acordo, fizemos uma oferta abaixo daquilo que nós tínhamos comprado. Ou seja, o banco estava tomando prejuízo com o nosso acordo. Nós falamos para o banco, nós temos, e nós não tínhamos. Nós temos R$5.500 para acertar com vocês. R$5.000. A nossa dívida era de 9.000, esses dias eu vi o boleto lá, 9.300 alguma coisa. O banco falou, não aceitamos, isso está fora. 3 meses de atraso, não era 1 ano, 5 anos, 3 anos, não. Estava para vencer 3 meses, foi um momento que nós não tínhamos dinheiro, enfim. E aí, passado alguns dias, o banco ligou. Nós aceitamos o valor da quitação. Queridos, para vocês saber que o banco fazia uma negociação abaixo da linha de compra, por exemplo, nosso cartão, o limite era 6.000. Nós tínhamos comprado o limite todo do cartão, porque eu compro peça, fazia compra para a marmitaria no cartão. E o banco aceitou pagar menos do que a gente tinha. E nós entendemos naquela hora que era o favor de Deus. Algo que nós não merecíamos. E nós não tínhamos o dinheiro, Edene, começou a entrar o serviço. E nisso, pessoas que sempre nos abençoavam, amavam a gente, nos abençoavam, eles não queriam nos abençoar. Eles fecharam o coração para nós. Eu creio que Deus estava nos mostrando que era só a graça dele. E nisso a gente descansou. Paramos de fazer, Nisso, querido,
nós pagamos o cartão de crédito, nós pagamos os aluguéis, nós pagamos as águas e as luzes que estavam atrasadas. Eu tenho convicção por causa desse entendimento. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Isso vai além do que eu mereço. Na verdade, eu não mereço nem o mínimo. Mas o Senhor nos mostrou que Ele faz simplesmente porque Ele nos ama e não porque nós merecemos. Aí você pensa, Senhor, isso pode acontecer? Claro que pode acontecer com você. Nós experimentamos coisas de Deus que nós não merecemos, querido, que nós não fizemos. Eu disse para vocês, nós entramos no trabalho de Jesus. Nós estamos, Jesus falou, vocês foram enxertados na videira. Vocês eram oliveira braba. Paulo falou lá em Romanos, vocês eram oliveira braba. Mas vocês foram enxertados. Nós estamos em Cristo Jesus abençoados, querido. Por isso que eu não preciso esperar coisas ruins. Eu não tenho expectativa para as coisas ruins, porque eu não estou baseado em mim. Eu tenho expectativa em coisas boas. Eu tenho expectativa em coisas grandes, coisas maravilhosas do Senhor, porque não está ligado no que eu faço, no que eu tenho. Está ligado no que o Pai fez por mim em Cristo Jesus. Por isso que quando você entrar numa empresa, você vai ali chegar num alto cargo daquela empresa, não é baseado em você, é no favor de Deus. José, a Bíblia diz que Deus era com ele, e eu já disse isso, ele dormiu carcereiro e acordou governador. Porque o Senhor era com ele. A Bíblia diz que o Senhor era com ele lá na cisterna, o Senhor era com ele na casa de Potifar, o Senhor era com ele na cadeia, preso injustamente. O Senhor era com ele. E o Senhor foi comigo naquele momento que eu mais precisei, querido. E eu e a minha esposa, nós tínhamos convicções que o Senhor estava conosco. E toda aquela situação que eu podia ficar ali me lamentando por má administração, me culpando, me condenando, pelo contrário, eu comecei a crer que mesmo eu era abençoado em toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. E é assim que o Senhor quer que os seus filhos andem. Com essa consciência. Eu sou a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Para essa igreja estar cheia de pessoas, querido, não é um fruto do nosso esforço, do nosso trabalho. Aleluia, é o Senhor. Jesus, Ele sempre atrai as pessoas. Aonde Ele ia, Ele atraía as pessoas. Eu creio, Senhor, que o Senhor está atraindo as pessoas para ouvir o Evangelho da graça. Para que as pessoas sejam arrancadas da garra da religião, da culpa, da condenação, e elas vivam o Evangelho da graça de Deus no Brasil, em Goiânia. Os jovens vivendo, queridos, na graça de Deus, vivendo o favor de Deus. Aleluia, livres de vícios, livre da condenação, do medo. Nisso o suicídio vai acabar, no nome de Jesus vai diminuir. Nisso, querido, em nome de Jesus, a depressão. Nisso, querido, em nome de Jesus. O nome do Senhor sempre será glorificado. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.